Meus irmãos, eu cumprimento a todos na paz do Senhor. É sempre um motivo de muita alegria, mais uma oportunidade que o Senhor nos permite de mais uma vez estarmos na casa do Senhor, para juntos estarmos adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Querido, eu confesso a você que eu estava com outra palavra para me pregar, mas o pastor há de convir comigo que hoje virou o que, pastor? Um culto de jovem nesta casa hoje, amém? Então hoje, por se tratar de muitos jovens na casa do Senhor, o Senhor me deu uma outra palavra para falar com jovens nesta casa no dia de hoje. Querido, abra sua Bíblia no livro de 1 João, no seu capítulo de número 2, versículo de número 14. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra ao seu coração nesta noite, você jovem. Aleluia. 1 João, no seu capítulo de número 2, versículo de número 14, a Bíblia diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Glória a Deus. Podeis acertar, queridos? Meus queridos e amados irmãos, essa geração é a qual, depois de nós, pastor, são eles que vão fazer, que vão dar continuidade à obra do Senhor. A obra do Senhor vai ser dada continuidade através dos jovens. Jovens, quando a Bíblia diz vocês são fortes e vocês já venceram o maligno, é porque vocês têm mais forças do que nós. Vocês têm mais forças do que eu, do que o pastor que já tem uma certa idade, do que a nossa irmã que já tem uma certa idade, do que todos aqui que têm uma certa idade. Vocês são fortes e vocês já venceram o maligno, e vocês são a geração a qual vai dar continuidade à obra de Deus, à vontade do Senhor, levar a palavra do Senhor. E essa geração que eu estou falando, a geração jovem, é a geração mais atacada que tem, porque Satanás, ele sabe muito bem que a geração de jovens é aquela que vai dar continuidade à obra do Senhor. É por isso que ele ataca, que ele tenta impedir para que vocês jovens não seja aquele que vai estar na presença do Senhor. Então, querido, abre a sua mente, abre o seu coração nesta noite, porque o Senhor tem uma palavra ao seu coração. E jovens, que essa mensagem ela tem como tema jovens inflamados pelo Espírito do Senhor. Jovens inflamados pelo Espírito do Senhor. Em primeiro lugar, ele não dá um lugar à carne. Querido, a Bíblia vai dizer em Gênesis, no seu capítulo de número 39, versículo de número 7 e 9, a Bíblia vai dizer: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse-lhe: venha para a cama comigo. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Queridos, nesta passagem é a passagem a qual agora José, o homem jovem, o menino jovem, que agora foi vendido como escravo, agora na casa de Potifar, agora ele vai parar
casa de Potifar, e a Bíblia diz que Potifar dá toda aquela casa para ele tomar conta. Ele agora é aquele que fica na frente das coisas de Potifar. E agora a Bíblia vai dizer no versículo a qual nós limos, depois de muita insistência, a mulher de Potifar vai tentar levar José para a cama dela, porque um dia José entra dentro daquela casa, aonde agora ninguém daquela casa se encontrava ali, a não ser aquela mulher. Aquela mulher estava sozinha, e ela agora percebe que José tem entrado naquela casa, e agora vai atacar José, vai agora agarrar José e querer que José vá para a cama com ela. José era um menino muito jovem, poderia ter pegado um atalho, mas ele sabia que Deus tinha algo maior na vida dele. Ele sabia que se ele continuasse na presença do Senhor, Deus tinha algo maior para a vida dele. Ele poderia pegar um atalho, ter ficado com aquela mulher, dava um jeito, matava o esposo dela, ficava com ela e com as coisas tudo. Afinal de contas, ele é que já estava liderando toda a casa, ele é que estava comandando todas as coisas de Potifar. Aí agora a Bíblia vai dizer no versículo a qual nós limos, ele agora vai falar para aquela mulher: como pode eu fazer tamanha coisa, sendo que o meu Senhor já me deu tudo nas minhas mãos? Só uma coisa ele não me deu, que foi a senhora. Depois dele dentro desta casa sou eu. Primeiro, depois dele era a mulher dele, depois era José. Então José tinha todos os poderes dentro daquela casa. José poderia ter pegado um atalho, mas José prefere fazer como as coisas, conforme as coisas que Deus se agrada, que Deus quer. José não pega um atalho. José sabe que o Senhor na vida dele, grandes coisas o Senhor iria fazer. Então ele não dá lugar à carne. Jovem inflamado pelo Espírito, ele não, em primeiro lugar, ele não dá lugar à carne. Então ele, em primeiro lugar, mesmo sendo jovem, ele vai rejeitar as coisas que a carne cobiça. A carne, ela cobiça as coisas carnais. E querido, mas é o Senhor dizendo para mim e para você nesta noite, que a presença do Senhor na tua vida, ela é mais importante do que qualquer uma outra coisa. A presença do Senhor na tua vida, ela é muito mais importante do que as coisas que o mundo pode te oferecer. Então o Senhor te trouxe aqui nesta noite para você ouvir uma palavra da parte do Senhor. Jovens inflamados pelo Espírito, ele não dá lugar à carne, ele faz como José. E a Bíblia vai dizer que José agora, a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher agarra a José, a Bíblia vai dizer que ela segura José e chama para que ele vá para a cama com ela. Sabe o que ele faz? Jovem inflamado pelo Espírito, ele faz diferente. Deixa a roupa na mão dela e corre. A Bíblia vai dizer que José agora corre, larga. E quando ela vê que José tinha deixado a sua roupa com ela, porque ela agarra ele pela roupa e pedindo para que ele vá para a cama, ele se solta dela, rasga a roupa, corre. E a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher percebe que a roupa de José havia ficado na mão dela, ela agora vai levantar uma calúnia contra José. Para quê? Porque ela ficou com raiva, porque José não fez aquilo que ela queria. José não caiu, não fez aquilo que ela queria que ele fizesse. Ele agora foge da presença do mal. E a Bíblia vai dizer, querido, para mim, para você, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo de número 22, a Bíblia diz: afastem-se de todo mal. Afastem-se. Em outras versões ela vai dizer: abstenham-se de todo mal. Ou seja, o Senhor dizendo para mim e para você, querido, se afastar da presença do mal. Jovens inflamados pelo Espírito não dão lugar à carne, e jovens inflamados pelo Espírito
Em segundo lugar, eles são instrumentos de restauração. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, no seu capítulo de número 5, versículo de número 2 e 3, a Bíblia diz: tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. Todos nós sabemos, queridos, que nesta passagem é uma menina que é levada cativa pelas tropas da Síria. Essa menina é levada cativa e agora vai ser serva da mulher de Naamã. Ela agora, quando ela vai servir a mulher de Naamã, a Bíblia vai dizer que Naamã era um dos chefes, um dos generais do exército da Síria. E a Bíblia diz que ele era um homem leproso, era um homem muito poderoso, mas porém tinha lepra. E agora esta menina é levada cativa como escrava e vai parar na casa de Naamã. E é muito comum, é muito fácil nós encontrarmos aquele que faz o mal, a pessoa devolver o mal para ele. Querido, mas essa menina, ao invés dela devolver o mal com o mal, não, ela é usada por Deus para poder falar com a mulher de Naamã e dizer que se Naamã estivesse em Samaria, onde estava o profeta, Naamã seria curado daquela lepra. Essa menina é uma menina nova, novinha, mas é levada como escrava. Mas agora, ao invés dela ser usada e falar e fazer, não estou nem aí para esse homem, ele está me usando como escrava, deixa que ele morra desse jeito aí de lepra, eu não estou nem aí. Não era assim que ela poderia ter feito, pastor? Ela poderia ter dito: não, eu que vou falar que tem um profeta, que se ele estiver diante do profeta, ela é curada, ele é curado. Não vou nem falar, vou ficar quieta. Mas não, jovens inflamados pelo Espírito, ele dá lugar para o Espírito Santo do Senhor, ele dá lugar para Deus agir na vida dele e ele ser instrumento de bênção nas outras vidas. Essa menina, ela foi instrumento de bênção, instrumento de restauração, instrumento de bênção na vida de Naamã. E ela vai dizer: olha, minha senhora, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele ficaria curado desta lepra. E agora a Bíblia vai dizer o quê? Que agora Naamã vai diante deste profeta, e quando a Bíblia diz que quando ele chega diante do profeta, o profeta vai mandar que ele tome 7 mergulhos. Querido, e agora quando Naamã toma aqueles 7 mergulhos, você, conhecedor da Bíblia, sabe que quando Naamã dá o 7º mergulho, a Bíblia diz que ele sobe limpo da sua lepra. Essa menina, usada pelo Senhor, instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Então, queridos jovens inflamados pelo Espírito, em primeiro lugar, não dá lugar à carne. Em segundo lugar, são instrumentos nas mãos do Senhor. Santo é o nome do Senhor, meu Deus, isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, querido, jovens inflamados pelo Espírito têm uma postura impecável. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no seu capítulo de número 2, versículo de número 26, a Bíblia diz: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Querido, nesta passagem Samuel vai nos ensinar que crescer diante de Deus é excelente. Crescer
diante de Deus, pastor, é excelente, é maravilhoso. Mas também crescer diante dos homens, as pessoas olharem para mim, para você e ver a presença do Senhor. As pessoas olhar para o jovem e ver a presença do Senhor. Isso é maravilhoso, querido. A Bíblia diz que Samuel fazia o quê? Crescia, tanto diante de Deus, tanto diante como os homens. E nesta época, Samuel estava diante dos filhos de Eli. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles bagunçavam a casa do Senhor. A Bíblia diz que eles traziam mulheres e ficavam na frente da casa do Senhor. Ali virava uma orgia na casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que Samuel crescia, ou seja, Samuel estava crescendo diante daqueles meninos, daqueles filhos de Eli. Estava junto com os filhos de Eli, mas não se corrompeu como os filhos de Eli. A Bíblia diz que ele crescia como diante de Deus e diante dos homens. Perceba que ele está no meio de um povo corrompido. Perceba que ele está no meio dos filhos de Eli, mas ele não dá lugar. Ele não é usado por Satanás, ele é usado pelo Espírito de Deus. Ele é usado porque ele sabe muito bem que Deus tem coisas maiores para a vida dele. E você, jovem, o Senhor quer te usar como um canal de bênção nesta terra. O Senhor quer te usar poderosamente nesta terra. Mas jovens inflamados pelo Espírito, ele não dá lugar à carne. Ele é usado para ser bênção na vida de outra pessoa. E ele também, ele cresce na presença do Senhor e na presença dos homens, fazendo a vontade do Senhor. Aleluia, meu Deus. Glorificado. Foi assim que Samuel crescia diante dos homens, diante de Deus e dos homens. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Em quarto lugar, querido, jovens inflamados pelo Espírito desejam ser íntimos de Deus. Jovens inflamados pelo Espírito, em quarto lugar, deseja ser íntimo de Deus. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, no seu capítulo de número 34, versículo de número 3, a Bíblia diz: porque na noite, porque no oitavo ano do seu reinado, 16 anos, sendo a idade do moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, 18 anos ele tinha aqui, querido, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de culturas de fundição. Perceba que nesta passagem é agora quando Josias vai reinar sobre Israel. E ele aqui, querido, ele tinha 16 anos quando ele começa a reinar. Ele começa com 8 e agora com 16, e com 18 anos ele vai purificar Israel, a terra do Senhor. O menino agora, perceba que muito jovem, com 16 anos de idade, quantas loucuras esse menino não poderia fazer? Quantas loucuras esse menino não desejava fazer se fosse um jovem mundano, se fosse um jovem que fazia as coisas que agradavam a carne? Ele poderia fazer muitas coisas, afinal era rei. O menino um jovem rei poderia fazer muitas outras coisas, mas não, esse jovem ele vai purificar o povo. Esse jovem ele vai purificar a nação do Senhor, uma nação escolhida do Senhor. Então, queridos jovens inflamados pelo Senhor, ele deseja ser íntimo do Senhor. E a Bíblia diz no versículo ao qual nós lemos: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou o que, querido? Começou a buscar a Deus.
na casa do Senhor, querer almejar a presença do Senhor, querer ser servo do Senhor, querer dizer assim: olha, eu quero ser usado pelo Senhor para ser povo escolhido do Senhor, filho de Deus. Eu quero ser servo do Senhor para me ganhar aqueles que estão lá fora, precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Buscar a Deus, querido, é muito mais do que um dia eu vim na casa do Senhor. Buscar a Deus é muito mais do que isso. Buscar a Deus é eu querer aonde eu colocar a planta do meu pé, as pessoas possam olhar para mim e ver a presença do Senhor na minha vida. Buscar a Deus, querido, é aonde eu colocar a planta do meu pé, as pessoas lá fora, o mundo possa olhar para mim e dizer: aí vai um verdadeiro homem de Deus, aí vai uma verdadeira mulher de Deus. Então este menino ainda jovem, mas ele sendo rei, ele agora prefere se santificar na presença do Senhor. Ele agora prefere buscar a Deus sobre todas as coisas. Ele agora prefere santificar o povo. Aleluia, Jesus.